Olá pessoal, muito prazer, meu nome é Roger Vieira, sejam todos bem-vindos ao meu canal. E hoje nós estamos com mais um episódio do nosso quadro de entrevistas com brasileiros aqui nos Estados Unidos. E hoje nós estamos trazendo o Guido. Manda um alô pra galera aí, Guido. Fala aí, Roger, tudo bem? Um abraço aí para todos os seguidores e todas as pessoas que estão acompanhando a gente aí pelo YouTube. Hoje nós vamos contar um pouquinho da história de vida do Guido. Ele veio aqui para os Estados Unidos na época com visto de turista, já passou por inúmeros processos e hoje ele conseguiu o green card dele através do visto EB1. Então hoje ele vai contar um pouquinho da história de vida dele e nós vamos entender um pouquinho mais sobre esse processo, como que funciona e a gente vai tirar diversas dúvidas. Guido, muito obrigado por você ter aceito o convite dessa entrevista. Comece se apresentando, fala de onde você é do Brasil, o que você fazia lá e como surgiu essa ideia de vir aqui para os Estados Unidos. Sou nascido e criado em Petrópolis, no estado do Rio, e lá no Brasil, desde novo, eu competia em esporte off-road. Eu participei, pratiquei motocross durante a minha juventude, depois fiquei parado durante um tempo por causa de alguns acidentes, tive que ficar parado um tempo e depois voltei a praticando o automobilismo no rally cross-country categoria de caminhões, nosso rally off-road no Brasil. E a categoria caminhões é a categoria maior que existe lá no Brasil. E de lá para cá, em 2014, quando as coisas no Brasil já não andavam muito bem no esporte, foi naquela época que teve aquela crise nas empresas de petróleo, todos aqueles escândalos que estavam acontecendo no governo. Então, muitos patrocínios foram cortados e o meu contrato terminava no final do ano, não foi renovado. Então, eu tinha já um sonho, desde garoto, de morar nos Estados Unidos, fazer um intercâmbio. Isso era um sonho que eu tinha desde criança. E naquela época não fiz, até porque era mais difícil, era tudo um pouco mais complicado nos anos 80. Então, conversei muito com a minha esposa, ela também gostou da ideia, da gente tentar uma vida diferente, uma vida nova, e veio essa chance, essa oportunidade. Eu já vinha para os Estados Unidos, sempre vim, todo ano eu vinha passar férias aqui, eu já gostava do país, gostava do jeito americano. Agora, viver aqui era diferente, né? Então você já vinha aqui a passeio inúmeras vezes, você já tinha visto, mas quando você decidiu vir para cá para ficar um longo período de tempo, né, de vez, você fez todo o processo sozinho? Como que você fez? Então, eu fiz talvez um caminho diferente do que muitas pessoas fazem hoje em dia. Na época que eu estava decidindo fazer isso, eu não acompanhava muito o YouTube, eu não seguia nenhuma pessoa que tinha algum canal aqui fora. Então, eu não tinha muita visão do que eu poderia fazer para efeito legal de visto, né? A única oportunidade que eu sabia que eu tinha seria pelo visto E2, porque eu tenho descendência italiana e cidadania italiana. Optei por dar entrada nesse processo, eu fui me legalizar, fui na Itália, fiz todo o processo lá de cidadania, buscando dos meus bisavós, meu bisavô, e parti para os Estados Unidos para dar entrada nesse negócio. Então, aí eu já tinha estudado bastante o que era o visto E2, que até então era a oportunidade que eu achava que era possível para mim ficar nos Estados Unidos legalmente, porque eu nunca passou pela minha cabeça de ficar aqui de forma legal, até porque eu sempre vinha para cá passear e já estava acostumado com o jeito de entrar e sair, nunca tive medo, sempre renovei meu visto. Eu já tenho visto de turista desde os 10 anos de idade. Então, eu sempre renovava meu visto, eu já tinha um histórico de entrada e saída constante, e com isso a gente ficou um pouco mais tranquilo. Daí a gente fez toda a legalização para minha esposa, que ela tirou o visto quando a gente começou a vir passear para cá, depois que a gente se casou. Meu filho também, pequeno, também sempre teve passaporte e visto. Daí a gente veio para cá, e consultamos uma pessoa para poder ver um negócio, começar a entender o que seria para se legalizar realmente. E é bem bacana você falar sobre isso, Guido, porque o visto E2 é um visto que não é para todos os brasileiros, mas existem alguns brasileiros que até conseguem fazer, né, devido à dupla cidadania. Esse é um visto que leva a pessoa ao green card ou não? Não, isso ele não leva ao green card. No início, eu não pensava no green card, eu pensava em ficar aqui durante o tempo que fosse
possível e necessário para mim, meu filho estudar e no futuro depois ele iria para a faculdade, ter um estudo melhor, e daí para frente seria a vida dele legalmente, porque ele é um garoto que é muito estudioso e ele iria buscar uma posição profissional muito boa e daí para frente teria outras opções. Mas é um visto, o E2 ele é um visto ingrato, porque você tem que, a cada 2 anos, você tem que estar entrando e saindo dos Estados Unidos para legalizar o seu tempo. Se eu não me engano, são 4 ou 5 anos que você tem que renovar tudo, você tem que fazer um processo todo novo. Então, depois que eu comecei a ver, era a minha intenção, realmente, era o meio que eu teria para poder ficar legal. Mas é uma coisa que é dispendiosa, porque cada processo custa bastante dinheiro. Todas as taxas você tem que pagar de novo a cada 5 anos, e vai dinheiro embora, né? Você consegue falar para a galera, mais ou menos, né, quanto que custa, assim, esse visto ou todo o processo? Porque eu sei que você tem que investir um dinheiro aqui nos Estados Unidos, às vezes numa empresa que já existe, ou até mesmo numa empresa nova, para você atuar aqui. Mas você consegue dar mais detalhes para a galera que não sabe muito sobre o E2? Essa parte eu fiz ela inteira até chegar ao processo no consulado do Rio e dei entrada no visto, fiz a entrevista, fiz tudo. Você tem que, no caso, meu caso, eu vim para cá, eu consultei um broker para me poder comprar um negócio pronto. Uma franquia é uma coisa que demora um tempo a pegar, você conseguir consolidar. Então, quando você já pega um negócio funcionando, aos olhos do consulado é mais fácil para ser aprovado, é melhor. Então você tem que comprar um negócio, você dá um sinal, você deixa em scroll para poder você depois finalizar, você faz um projeto de todo do business, um business plan, você faz um projeto, e tudo isso vai custando. Vamos dizer, um processo, você vai pagar aí $5.000 para fazer um processo. Você vai ter que pagar mais as taxas. Vamos dizer, esse processo inteiro da montagem do negócio, o advogado, as taxas, tudo você vai gastar aí mais de 10 mil, porque você tem todas as taxas. Eu não cheguei mais adiante, porque o processo foi negado. Porque eu depois ainda teria que fazer ainda os exames médicos, complementar essas coisas. Mas o negócio eu cheguei a comprar, que é um negócio que eu tenho até hoje, que é um negócio que eu trabalho aqui e tenho até hoje, que para mim eu não queria um negócio só para o visto. Quando o banco me perguntou, você quer comprar um negócio para o visto ou você quer comprar um negócio para trabalhar e ganhar dinheiro com ele? A minha opção foi a segunda. E você consegue falar para a galera, assim, o que aconteceu no seu processo? Porque, assim, a gente sempre vê entrevistas de processos aprovados, né? A gente espera que todo mundo venha aqui ter uma vida melhor, mas o que aconteceu no seu caso, assim, que foi negado? Só para a galera saber, porque é um ponto que a gente não imagina que é negado. Foram alguns erros a dica que eu dou para as pessoas que vão fazer o negócio, que vão procurar qualquer tipo de processo que seja. Primeiro, procura um advogado. Não vai na história de pessoas que têm experiência em fazer um projeto, tal. Procura um advogado, vai conversar com a pessoa que é legal para fazer isso. Segunda, toma cuidado com os vendedores de sonhos, que existem muitos, aqueles vendedores de sonhos. Aqui tem bastante que pega as pessoas que chegam, você, de uma forma ou de outra, você vai procurar um ou outro e você acaba dizendo tudo que você quer e ele vai te vender o que você diz que quer. Ele não vai te vender o que é necessário para você ter sucesso, entendeu? Então, isso é muito importante. Então, assim, a gente tem que... O que eu fiz? Eu fiz um projeto, dei entrada em todos os documentos, todos os formulários que precisavam, paguei as taxas, tudo direitinho. Fui para o Brasil com toda a documentação debaixo do braço. Eu já estava aqui nos Estados Unidos há 60 dias, naquele processo de procurar um negócio, de fechar um negócio, de ver o negócio, fechar um negócio certo com a empresa que eu queria, e fui para o Brasil. Quando eu cheguei lá na entrevista, o que eu acho que um problema que teve, no meu caso, é que no Rio de Janeiro não tem tantos processos de E2 assim dentro daquele consulado. São Paulo é um estado que tem muito mais disso. Talvez até Recife, que o pessoal do Nordeste procura muito. Então, a gente foi para o Rio, o oficial que pegou a gente na entrevista
não foi, nós não fomos bem com o oficial. Ele disse que o nosso projeto estava mal feito, era um projeto ruim, e que apesar de eu ter que é o de praxe, você pega, você deixa em scroll, você dá uma entrada, você deixa, mas já tá concretizado, você já tem um negócio funcionando, você já tem as taxas para poder comprovar, tem tudo para mostrar para o oficial. E ele disse que era ruim, ele disse que o projeto estava ruim. Então, o que eu posso fazer? Não tem como reclamar. Fui negado e eu liguei para a pessoa daqui que tinha feito para mim. Ela refez uma outra petição e dei entrada em Recife. Aí eu fui para Recife para fazer outra entrevista, tudo direitinho. Mas eu já tinha todo o processo já ficou arquivado lá no Rio. Então, quando o segundo processo foi dado entrada em Recife, ele busca todos os arquivos passados, vê o que aconteceu, faz uma nova entrevista com você e te analisa. No meu caso, ele disse que eu teria grande chance de sucesso, mas com um projeto melhor. Ele disse que realmente o projeto não estava bom. Então, eu teria duas opções, ou voltava para cá, refazia de novo tudo, tentava um advogado, já que depois de que eu não fiz com o advogado primeiro, tentasse de novo. Mas aí as minhas opções já estavam se esvaindo, eu não tinha mais muita chance para fazer. Então eu vim para os Estados Unidos, assumi o negócio que eu tinha comprado, terminei de pagar, que como você falou, você tem que comprar um negócio com um valor substancial, porque não existe assim, você tem que ser um negócio de 50, 70 ou 100, ou 150 ou 200 mil. Você tem que ter um valor substancial. O negócio que eu tinha comprado tinha sido um valor substancial e estaria dentro. E eu comecei a trabalhar com esse negócio, mas eu não poderia trabalhar porque eu não tinha autorização de trabalho. Então eu gerenciava o negócio que eu tinha comprado. Continuei trabalhando. E daí é que vieram as coisas que foram acontecendo no meio do caminho, o percurso que eu estava traçando, que eu estava andando para poder acontecer o que aconteceu e eu chegar ao EB1. Aí, vamos dizer assim, aquele processo do E2, arquivei. Ficou paralisado, esqueci aquilo, para mim não daria mais, eu não queria mais aquilo. Aí vieram as coincidências, que são as coisas que Deus coloca no nosso caminho, são, né, as coisas que acontecem quando você merece. Eu moro num condomínio aqui em Orlando, em Lake Nona, e nesse condomínio, eu não sabia, mas tinha um colega meu da minha cidade de Petrópolis, que já morava nos Estados Unidos há mais de 15 anos, e ele morava nesse mesmo condomínio que eu. Mas eu já não tinha contato com essa pessoa há muitos anos, o Elinho. E o Elinho estava caminhando com a esposa dele, passou na porta da minha casa, e um detalhe que eu fiz, que eu sempre quis fazer porque eu gostava, eu personalizei a placa do meu carro. Eu botei o meu sobrenome na placa do carro. Então, assim, às vezes você fala assim, isso é uma bobeira danada. Mas foi essa bobeira danada que me achou, que o meu colega me achou. Porque ele passou na porta da minha casa, viu a placa do meu carro escrito Salvini e falou, bom, Salvini, eu só conheço uma família Salvini, que é do Guido, que eu já soube que ele estava morando aqui, e só pode ser ele. E ele fez uma coisa que ninguém faz aqui nos Estados Unidos. Ele foi e tocou a campainha na minha porta. A gente atendeu, minha esposa atendeu a porta, e ele perguntou, é aqui que mora o Guido? Aí ela falou, sim, é. Aí ele falou, ele tá aí. Aí eu fui, conversei com ele, atendi ele, a gente conversou, bateu um papo e tal, e foi aquela coincidência, né? O Elinho, desde que ele já vivia no Brasil, ele sempre foi envolvido com o esporte a motor. O pai dele era praticante de kart, ele também competia de kart quando ele era moleque, e ele tem uma equipe de kart aqui nos Estados Unidos. Ele trabalha com pilotos aqui, já trabalhou com o Nelson Piquet, já fez negócio com o Rubinho Barrichello. Ele também, desde que o neto do Fittipaldi também começou a andar de kart, começou com ele tem uma amizade muito grande com o Emerson Fittipaldi. Então ele criou essa equipe de kart e ele tem bastante conhecimento aqui nos Estados Unidos. Aí veio as conversas, a gente estava caminhando, a gente passou a caminhar junto aqui, todo dia a gente caminhava no condomínio,
e aquele bate-papo fluindo, e ele me perguntou como é que estavam as competições, aí eu falei com ele, a gente eu contei o que tinha, a minha história, o que tinha acontecido, e ele falou, olha, eu já fiz aqui com alguns pilotos, a gente entra com o processo junto, eu te indico a advogada, ela faz todo um processo para piloto, para ficar aqui com o visto O1, que aí seria o visto de competidor. Aí eu falei, pô, Elinho, mas eu já não estou com pique mais para competir, mas quem sabe, né? Vamos ver. Aí fui lá conversar com ela, conversar com a advogada, ele me deu o contato dela, lá em Miami, o escritório dela, a doutora Denise Puin. E ela marcou comigo, eu fui lá conversar com ela. Levei já, na primeira conversa que a gente fez, ela me falou o que eu precisava, tal. Eu já levei uma documentação grande para ela, e quando eu cheguei e mostrei isso para ela, ela me disse, ela falou, olha, Guido, o visto A1 para você seria tranquilo, você vai ser aprovado com facilidade pelo teu histórico, porque quando eu competia no Brasil e no Rally, eu fui 10 vezes campeão brasileiro de Rally Cross Country. Então eu tinha uma bagagem muito grande. Para o processo era muito interessante para aprovar. E ela falou assim, olha, eu te aconselharia você pensar na hipótese de fazer o processo do EB1, que já é um processo de residente permanente direto. Aí eu falei com ela, eu falei, bom, eu sempre fui corajoso, eu sempre, se tivesse uma opção, eu metia a cara mesmo e ia adiante. Aí eu perguntei para ela, vem cá, e qual é a minha chance? Você me dá as opções, me dá a minha porcentagem de vitória que eu te digo. Eu falei assim, olha, pelo que você me falou, você tem uma chance aí de 90%, assim, de cara, para eu poder te dizer que você teria chance para ser aprovado. Então, tem todos os requisitos lá que você tem que cumprir, tem uma lista lá de 10 requisitos que você tem que preencher. E eu preenchia 8, e você só precisa usar 3. Aí ela escolhe quais os 3 que são mais fortes e entra. Aí eu peguei, voltei para cá, para Orlando, conversei com a minha esposa, a gente colocou tudo na mesa e falou, então vamos embora, vamos partir para o EB1. E seria a minha segunda tentativa com esse processo. Meu medo era todo aquele processo do E2 que eu fiz lá atrás, que estaria tudo em recorde aqui nos Estados Unidos, eu aparecer e aquilo ser negativo para mim. Porque eu já tinha tentado um visto de investidor aqui, e a minha intenção de viver aqui nos Estados Unidos já era evidente. Então eu fiquei com medo disso, mas não teve problema nenhum. Quanto a isso, não apareceu nenhum empecilho para a gente poder ganhar. E você consegue falar para nós, né? Porque a gente sabe que o visto EB1 é para pessoas com habilidades extraordinárias. Quais documentos você precisou reunir para apresentar para sua advogada, né? Porque eu imagino que você tem que apresentar um monte de coisa, né? Campeonato, prêmio, troféu, sei lá. O que você precisou apresentar? Então, esse processo eu dei entrada em 2017. Eu vim para cá em 2016. Então, eu tinha parado de competir em 2014. Então, tudo isso estava muito, muito recente. Eu tinha muito material digital, entrevistas das competições, resultados das competições, na internet tinha bastante coisa das corridas que eu fazia, os campeonatos que eu participava eram campeonatos grandes, todos eles com a chancela da Confederação Brasileira de Automobilismo. Então, assim, eu apresentei os meus títulos, todos eles documentados. Tudo eu tive que buscar no Brasil das pessoas que eram responsáveis pelas confederações, pela federação, para poder dar autenticidade de tudo. E eu participava no Brasil do Campeonato Paulista de Rally e do Campeonato Brasileiro. Então, apesar de eu morar no Rio, eu participava no campeonato em São Paulo, porque era onde tinha mais competição. Então, eu fui lá, busquei todos esses certificados, que foram todos eles apresentados com papel timbrado da empresa, tudo já em inglês. Eu não apresentei nada que tivesse que traduzir. Todos os documentos que eu já fiz tudo em inglês. Já pedi, com o documento que eu fiz, qual era a intenção, qual era o destino. E foi todas as pessoas que me ajudaram fizeram já tudo do jeito que eu tinha pedido, como deveria ser. Que a advogada me falou como tem que ser, e eu já fui buscar como deveria ser. Os meus patrocinadores que eu tinha no Brasil também, porque isso é importante, todos os patrocinadores eram empresas multinacionais,
reconhecidas, que era tem empresas, tem filiais aqui nos Estados Unidos, então não foi difícil de comprovar a autenticidade, a veracidade daqueles papéis. Eu tinha participado lá no Brasil de uma vez num evento de uma escola de samba que desfilou em São Paulo. Eu tinha participado, tinha documentação, tinha matéria, as entrevistas que eu tinha nas TVs do Brasil de esporte, tudo aquilo eu tinha digital, que era muito importante. Meu processo foi muito pequeno, porque todas as coisas que eu apresentei foram digitalizadas. Tinha uma entrevista, eu já colocava o link da entrevista. Eu não apresentava a entrevista para a pessoa ter que procurar o que era, não, já era o link, o oficial era só o trabalho de clicar no link e assistir. Estava em português. Legal, mas isso não importa, mostra o que eu estava fazendo, não o que eu estava dizendo, na verdade. Teve alguma informação que você precisou apresentar para eles que você teve muita dificuldade? Tipo assim, nossa, eu precisava daquele pessoa para assinar alguma coisa e estava muito difícil. Teve algum que você teve dificuldade ou foi tudo fácil? Nesse ponto, eu tenho que dizer que eu tive, não vou dizer sorte, Deus me ajudou muito nas coisas que estavam encaminhando para mim. Eu não tive dificuldade nenhuma com as pessoas que eu precisei entrar em contato para conseguir as coisas que eu consegui. Eu tinha uma assessora de imprensa no Brasil, em São Paulo, a Isis, que trabalhava para mim, Liberdade de Ideias, a empresa dela. Todo o meu histórico desde o ano 2000, ela tinha tudo. Então, eu só tive que contratar ela novamente para ela levantar todos esses arquivos que ela já tinha e digitalizar aquilo para mim e me apresentar, mais nada. Então, isso foi uma facilidade que eu tive, porque eu tinha tudo muito bem feito no Brasil. Quando você tem uma coisa que é real, não tem história, não é tão difícil. Talvez as coisas que são mais complicadas, que talvez você precise forçar um pouco para conseguir, que atrasam. Não foi o meu caso. Todas as coisas que eu tive, que eu precisei, foram verídicas e acontecidas, não teve história. Vamos falar agora de valores, Guido, porque as pessoas têm muita dúvida, né? Lá atrás, quando você teve as duas tentativas que não tiveram êxito, do E2, você lembra quanto você gastou ao total de todo aquele processo e quanto você gastou nesse novo processo? Então, no processo, eu fiz duas coisas, que uma delas, de qualquer forma, vai beneficiar a gente, se eu quiser, no futuro, partir para uma vida na Europa, que foi a minha cidadania italiana. Eu gastei um dinheiro para fazer aquilo, na época eu gastei uns 5.000 euros para conseguir acertar toda a documentação, buscar documento, buscar certificado, viagem para a Europa, para poder fazer toda a documentação lá. Mas o processo lá não foi nem tão demorado. Em uma semana, 10 dias, eu resolvi. Não era tão difícil também, foi mais um custo de gasto financeiro mesmo. O processo em si, naquela época, o primeiro processo, eu devo ter gasto em torno de uns 10 mil, porque foi o processo E2 que eu fiz, que não deu certo. Então, vamos dizer, aquilo foi um processo, vamos dizer, cidadania com o processo do E2, eu devo ter gasto lá uns 15, 12, uns 12 mil dólares, 15 mil dólares, uns 15 mil dólares naquilo, porque teve a viagem para a Europa, teve todo aquele gasto. Aquilo foi uma página que, vamos dizer assim, eu fiz 2 processos. O segundo processo, que foi o que me deu o Green Card, eu gastei com a minha advogada uns 9.500 mais ou menos. Foi pago tudo em parcelas, em partes. Você dá uma entrada, aí você tem uma parte do processo iniciado, você tem aquela primeira vitória, você paga mais uma parte, depois, para dar sequência, você paga mais um pedaço. Quer dizer, todo esse processo foi dividido em 4 vezes. Esses 9 mil, vamos dizer, 9, 10 mil, foi pago em 4 vezes, durante o processo, até o final, quando foi aprovado. Quando foi aprovado, eu dei a última parcela. Eu gastei as taxas, que na época foram acho que é 1.400, 1.200 ou 1.400 para cada pessoa, se não me engano. Então, aí foram 3, eu, minha esposa e meu filho. Foram mais 4.500, mais ou menos. Eu gastei mais aí aqueles exames médicos para 3 pessoas, aí foi em torno de 280, 300 dólares para cada um. Também aí mais, vamos dizer, quase 1.000 dólares aí. Já estão uma conta em 15 ou 16, não é isso?
Foi mais ou menos o que eu gastei com o processo do Green Card. Bastante dinheiro, hein? Meu Deus. Mas assim, foram 15, 16 mil dólares num processo de Green Card. Eu escuto as pessoas falando que fazem um EB3, por exemplo, que acabam gastando aí com todo aquele processo de entrar, contratar uma empresa, buscar um trabalho, a pessoa tem que se mudar da cidade que mora, a pessoa gasta mais de 20 mil às vezes. O EB1 e o EB2 é um processo que até então eu nem sabia, não conhecia. Isso eu fui conhecer por causa desse meu amigo aqui, que falou comigo, que na verdade ele não falou do EB1, ele falou do O1, a advogada que ele me indicou, que me colocou tudo isso. E era uma coisa que você pensa assim, pô, habilidade extraordinária, habilidade especial, qualquer tipo de habilidade que você pensa, você fala assim, pô, isso não é para mim. Isso deve ser para um físico, para um médico super gabaritado, ou sei lá, um técnico para trabalhar na NASA. Você imagina várias coisas diferentes, né? E você vê que se você, talvez, para algumas pessoas, você tem uma facilidade. No esporte, é muito comum. Eu estava assistindo a entrevista do Júlio Camacho, e ele, como técnico, como instrutor, professor, faixa preta, quer dizer, lutador tem muita chance aqui nos Estados Unidos. A minha advogada me falou que ela já fez vários processos para lutadores de MMA. Então, é muita gente que consegue fazer esse processo, mas tem que ter as credenciais, tem que ter tudo que precisa. E conta para nós, Guido, porque você fez o processo de ajuste de status, né? Que é quando a pessoa está aqui dentro, ela ajusta o status para residente permanente através do EB1, no seu caso. Você participou de alguma entrevista ou não? Quando eu vim para cá, que meu visto, o E2, tinha sido negado o meu processo, a gente ficou um período aqui, enquanto tinha o permanência dos 6 meses de estudante, de turista. Minha esposa fez o visto de estudante e eu pedi para mim a mudança de status? Não, eu pedi para estender meu prazo mais 6 meses. Uhum. Aí foi nesse período, porque o que acontece? Se eu fizesse a mudança de status aqui para F1, F2, eu não poderia ir no Brasil. E eu tenho negócios no Brasil, então eu poderia precisar de ir ao Brasil para resolver alguma coisa. Já teve a ocasião de eu ter que sair daqui numa quinta-feira e voltar no domingo. Ir lá no Brasil, assinar um documento, um papel, participar de uma reunião e voltar. Coisa que eu não conseguia fazer pela internet. Então, se eu precisasse fazer isso, como uma vez precisou, eu não teria como. Eu não fiz o F2 para mim. A minha esposa era F1, meu filho era F2 e eu continuei com o B. Caraca. Então, eu fui fazendo extensão, fiz a segunda, aí eu dei entrada no processo e aí a advogada me falou, olha, agora você tem que dar entrada num pedido de ajuste de status para estudante também, porque você não pode ficar ilegal. Aí, na segunda extensão, é que eu dei entrada no F1 para mim, mas não precisei nem estudar, porque o meu processo já estava andando e eu paguei eu tinha pago também o Premium Process também. Foi, na época, era 1.450. Isso estava agora até já aumentou, né? Acho que é 2.500 agora. Show de bola. O meu processo foi aprovado em 15 dias. Até receber a carta da imigração, do USCIS, que eu tinha sido aprovado e tal, para mim apresentar aquilo na escola, para mim não ter que estudar. E foi no final do ano, porque a advogada, aí eu tenho que dar um parabéns para a minha advogada, que é a experiência que eles têm e saber a hora certa de fazer as coisas. Eu sempre fui muito ansioso. Eu queria ver o resultado. Acho que por ser competidor, a gente quer logo ver o resultado. A gente faz alguma coisa, a gente quer resultado. Tudo que eu busco por um resultado. Então, quando eu dei entrada no meu processo, foi em setembro de 2017, dia 30 de setembro de 2017. Aí eu dei entrada com ela, fizemos toda aquela documentação, papelada, tal. Ela falou, eu tenho que esperar até o início de dezembro para mim dar entrada no processo. Aí eu falei, pô, mas por que a gente não pode entrar de uma vez, mais rápido, tal? Ela falou, não, você faz o pedido de visto de estudante. Vai demorar de 6 a 8 meses, não se preocupa. Em dezembro eu vou dar entrada no teu processo. Aí, naquela época, o Trump foi eleito, foi na época que o Trump entrou. E o Trump determinou que a partir daquele ano tinha que ter entrevista também. Mas ela deu entrada no meu processo no iníciozinho de dezembro
e no dia 23 de dezembro meu processo foi aprovado, que tinha 15 dias. A alegação, o que ela disse para mim era o seguinte: olha, nós estamos no final do ano, vai vir feriado de Natal e Ano Novo, e ninguém vai querer ficar com esse processo na mão. Eles vão aprovar ou nega direto. Se eles tiverem que negar, eles vão ter que dar um motivo. Aí você recorre e você aprova, você entra com mais provas e faz isso. Só que aí vai ter Natal, vai ter Ano Novo, e todo esse tempo, para eles, é ruim. Então é muito mais fácil, numa época dessa, aprovar. Eu falei, então tá bom, vou confiar em você, eu acredito na tua experiência. E foi assim feito. Aí ela fez, o Trump entrou, aí a gente deu uma entrada na autorização de viagem, autorização de trabalho, que é aquele combo card, né? Foi em dezembro que foi aprovado. Início de abril, eu já estava com esses documentos na mão. E em junho foi marcada a entrevista. Primeiro bloco de processos que teria entrevista. Eu entrei praticamente num dos primeiros. Então ela não sabia o que era. Ela falou assim, olha, é um processo totalmente novo, eles podem te perguntar de tudo, mas tudo em relação ao processo. Aí é que é aquele negócio, né? Eu não estava fazendo nada de errado. Tudo que eu estava fazendo era verdadeiro e coisas que tinham acontecido comigo. Se me perguntassem qualquer coisa, a cor do banco do meu caminhão de competição, eu sabia dizer. Se perguntasse quanto marcava no velocímetro do meu caminhão, eu sabia dizer. Porque eu vivia aquilo. Então não era nada complicado. E foi muito simples. Na entrevista lá me perguntaram meu nome, o que eu fazia, o que era o meu processo, o que eu estava pedindo. Para a minha esposa perguntaram o nome dela, o meu filho perguntaram o nome dele e mais nada. Tudo isso foi muito simples, entendeu? Foi uma entrevista que durou 15 minutos no máximo, não teve nem problema para nada. Com esse processo aprovado, né, você recebe o Green Card por quanto tempo e pode ser cidadão americano também? Como que funciona? Sim, o Green Card que eu recebi foi para 10 anos, que você pode renovar, e você pode dar entrada para a cidadania com 5 anos, quer dizer, 4 anos e 9 meses, né? E você dá a entrada, que é o tempo do processo rodar lá dentro, e você faz com 5 anos, você pode ser cidadão. É muito, muito simples. Uma coisa que é complicada, assim, que foi complicado, foi tenso, é que na entrevista o oficial não diz se você está aprovado ou se você vai ter o seu green card ou não. Ele só fala que a resposta vai ser dada. Aí você fica, e agora? Vai ser dada como? A resposta do meu processo, que tinha sido aprovado no início, veio pelo SMS. Eu estava passando férias na Carolina do Norte, eu tinha ido esquiar, e de repente eu estava no hotel, entrou uma mensagem quando eu vi o SAS, aí falou, seu caso foi aprovado. Nossa, eu fiquei paralisado na hora, porque apesar de você estar brigando pelo aquilo, você querer muito, foi uma notícia para mim muito assim, importante, que aquilo mudava muita coisa na minha vida. E essa aprovação do documento também, apesar de já estar tudo aprovado para trás, eu não tinha recebido o Green Card, não tinha recebido o cartãozinho. E, de repente, eu acompanhando sempre pelo aplicativo, como é que estava o andamento do meu caso, eu um dia entrei lá e falei, seu documento foi enviado. Aí eu falei assim, caramba, que documento? É a carta dizendo que eu fui aprovado ou o quê? Aí passou uns dias, chegou o documento, chegou o Green Card na minha casa já. Acho que veio primeiro da minha esposa, o meu, depois do meu filho. Ou do meu filho, da minha esposa e o meu. O primeiro que veio foi do meu filho. E se for ver, você nem precisava ter feito o E2 lá atrás, né? Você já podia fazer logo o Green Card. Olha só. Mas é tudo questão de que eu não acompanhava nenhum youtuber, eu não conhecia muitos processos que tinham. Por exemplo, o trabalho que você faz e o trabalho que outros youtubers fazem também, se você souber a pessoa certa para você seguir, uma pessoa que seja correta, que não esteja querendo vender sonhos, que não está querendo só likes. Se você estiver acompanhando uma pessoa correta, você pula muitos degraus. Eu não pulei, eu tropecei no primeiro que eu dei, porque também, eu vou te dizer a verdade, eu vim para os Estados Unidos morar aqui, eu não acompanhava ninguém, eu sabia o que era viver aqui, eu tinha colegas que já moraram aqui ou que moravam, era tudo conversa assim, informal. Agora, morar mesmo, um ano antes eu escolhi Orlando para morar, aí eu comprei uma casa aqui
e falei, bom, agora é Orlando, eu vou morar em Orlando. O último caso, eu vou vir passar férias todo ano na minha casa e vou alugar ela, se não der certo. Se não der certo, de eu morar. Mas a nossa intenção de viver, de morar, já estava ali. A gente já tinha plantado a nossa semente, entendeu? Que foi o primeiro passo que eu dei. Eu dei sorte que essa casa que eu comprei, eu moro nela até hoje. Agora que eu estou pensando se eu troco a casa, se eu mudo para um outro lugar, mas eu estou pensando também, quando eu escolhi o bairro de Lake Nona para morar, eu escolhi por causa das escolas, porque quem tem filho pequeno tem que pensar nisso. Talvez a gente está conversando aqui, mas muitas coisas que as pessoas talvez não se atentem, mas o teu filho tem que estudar na escola do teu bairro. A escola tem que ser uma escola boa, porque é escola pública. Então, se a escola for boa, ela vai te levar para um college ou para uma faculdade boa. O teu filho sendo uma pessoa, a criança sendo uma pessoa estudiosa, dedicada, inteligente, estiver buscando realmente viver, porque os Estados Unidos não é para qualquer um. Isso aqui é para quem sabe viver sobre regras, tem muita regra, você tem que seguir todas elas. Até uma multa de trânsito pode te atrapalhar. Eu nunca tive uma multa de trânsito, nunca fui parado pela polícia. Vivo a minha vida normal, mas regrada. Você tem que saber viver assim. Tudo isso que deu certo, de eu ter escolhido a casa certa, no lugar certo, a vizinhança certa. Meu filho tem os colegas bons, certos. É um lugar que tem bastante brasileiro, mas o meu filho, ele logo de cara, ele pegou o inglês muito rápido, ele fazia inglês no Brasil já. Quando ele chegou aqui, em menos de 30 dias, ele já estava falando inglês na escola com todo mundo. Hoje, ele conversando com as pessoas, nós estamos morando aqui, vai fazer 5 anos agora, dia 21 de fevereiro, daqui a semana que vem. Faz 5 anos que eu vim, porque eu cheguei aqui nos Estados Unidos. Se você vê o meu filho falando, ele não parece um estrangeiro. Ele parece um americano conversando. Na escola tem garotos, tem professores que não sabem que ele não é americano. Não é americano. Outro dia ele estava conversando com um garoto na sala, um garoto também que já mora há bastante tempo aqui, e o garoto viu que ele estava assistindo o jogo do Palmeiras Aí o garoto disse, você está assistindo o jogo do Palmeiras? Você é brasileiro? Falou em inglês com ele. Aí ele falou, sim, sou brasileiro. Ele respondeu, pô, não sabia. E estudava na mesma classe. Nem ele sabia que o garoto era brasileiro, nem o garoto sabia que ele era. Por causa de já estar muito integrado. Isso é uma coisa que deixa a gente muito feliz. Uma coisa que as pessoas que vêm para cá têm que ter certeza é que quando você está aqui, quando você decide vir para cá, você está mudando a vida de todo mundo. Eu mudei a minha vida. Eu mudei a vida da minha mulher, mudei a vida do meu filho. Eu tirei o meu filho da zona de conforto dele, na escola que ele estudava, trouxe ele para um lugar que ele não conhecia a cultura, não conhecia nada. E ele teve que se adaptar. Então, isso aqui é uma coisa que a pessoa tem que fazer. Quando você vem para cá, isso é uma dica um conselho, não é dica não, um conselho que eu dou para qualquer um que está agora assistindo a gente, que tem um projeto, que tem um plano. Se não for de comum acordo e da vontade de todos da família, não vai dar certo. Você vem para cá, a tua família tem que ser uma família muito forte, porque você você passa momentos ruins, difíceis, você veio para cá, eu já assisti a tua entrevista que você fez com o Paulo, você contou a tua história lá. Quer dizer, eu tenho certeza que você, quando veio para cá, que você veio sozinho, é muito mais difícil. É muito pior. Você deve ter passado, como eu passei, como minha esposa passou, momentos de ficar deprimido, ficar pensando, poxa, cadê meus amigos? Pô, não tenho um barzinho para mim ir, para conversar, não tenho meus colegas fazer um churrasquinho no final de semana. Porque todo mundo aqui fica diferente. E você passa ali, sei lá, com 6 meses, 1 ano, você dá aquela caída, você tem que se apoiar em alguém. E se a tua esposa, ou no caso, se for ela, o marido não tiver muito forte e ajudar, cara, é a hora que a pessoa decide voltar embora. Muita gente aí na época da pandemia perdeu emprego, teve alguma dificuldade, acabou voltando para o Brasil, e às vezes a pessoa já tinha fechado as portas lá todas, é muito mais difícil. Então, se você venha com certeza, porque às vezes quando você quer voltar, aquele Brasil que você deixou lá atrás não é mais o mesmo.
Toda vez que eu volto no Brasil, eu vejo alguma coisa diferente. Até os negócios que tem lá, eu acompanho todo aqui pela internet, eu vou acompanhando, vivendo por aqui, mas os negócios tá cada vez ficando mais difícil. A política é uma política difícil, pesada. Ainda teve a pandemia, que nós estamos aí, as crianças no Brasil estão há um ano sem ir na escola. E uma outra coisa, meu filho, quando ele ficou aqui, acho que 3 semanas, um mês, acho que não deu 2 meses sem aula, com aula online. Depois, quando voltou em agosto, ele já voltou para a aula e voltou desde agosto do ano passado, que ele está em aula presencial. Isso para ele foi muito bom, que ele virou para mim e falou: pai, eu não aguento mais estudar pela internet, eu preciso ter o contato, eu preciso ver o professor falar para mim, porque tem pessoas que não conseguem desenvolver se não tiver ali frente a frente. E quando você está em casa, você está, igual nós estamos aqui conversando, eu podia estar tendo uma aula online. Aqui embaixo eu poderia ter um aparelhozinho, um celular aqui, eu estar vendo um vídeo, assistindo um jogo, ou jogando até, né? Então, quer dizer, você não tem a atenção que precisa ter. Então, quando as pessoas vêm para cá, tenha muita certeza que você está fazendo. Quando você está lá no Brasil, quando você está no teu país, uma outra coisa que ninguém espera, ninguém pensa, mas pode acontecer. Quando você está aqui, se você tem uma dificuldade médica, você não conhece ninguém. No teu país, você conhece bastante as pessoas, você conhece as leis, você conhece a parte fiscal, tudo isso você tem que aprender de novo. Quando a gente vem para cá, a gente passa a ser um livro que abre no meio e dali para trás as páginas são em branco. Você dali para frente você vai ser a tua história, você vai criar a tua história. Dali para trás, não é dizer que no Brasil eu era formado em administração de empresa, eu tinha mestrado, tinha um monte de coisa que eu fazia lá no Brasil, do meu negócio, mas eu tinha muito estudo que serviu para lá. Eu não vim para cá e vim trabalhar com transporte, que era o negócio que eu tinha no Brasil, porque é diferente, as leis são diferentes. Você vê um médico, não pode vir de lá para cá com todos os diplomas dele e trabalhar aqui. Né? Você tem alguma rede social para divulgar para a galera, para o pessoal te seguir? Então, eu tenho meu Instagram, que é Guido Salvini, @Guido Salvini. Eu tenho uma página no YouTube que é Guido Salvini também. Apesar de que essa página do YouTube, assim, a pessoa que entrar lá vão ver os vídeos de quando eu competia. Era uma página que eu tinha que ter na época, por causa do patrocinador, e tinha que divulgar as competições. Então, eu usava lá. E o meu Instagram, no início, até tinha muita coisa de competição, tal. Depois eu passei a divulgar mais as atividades que eu faço aqui, o esporte que eu gosto de praticar aqui, família, mas é uma coisa bem assim, pessoal mesmo. Mas eu tenho minha página lá no Instagram também, tenho meu Facebook também, que é Guido Salvini também, mas é a mesma coisa. O Facebook, na verdade, eu só passei a usar depois que eu vim para os Estados Unidos, que foi no Facebook que eu tinha contato com as pessoas que eu tinha contato no Brasil. Então, passei a acompanhar as pessoas mais na digital nessas ferramentas que a gente usa aí. E para a gente finalizar essa entrevista, Guido, em vista de todas as suas experiências, veio aqui para os Estados Unidos, tentou 2 vezes o E2, agora conseguiu o Green Card através do EB1. Se você pudesse dar um conselho para a galera que quer vir aqui a passeio, a trabalho, a estudo, ou que quer fazer o E2 ou até mesmo o EB1, o que você falaria para essas pessoas? Primeiro lugar, foi o que eu, lá no início, não acredita nos vendedores de sonho. Não acredita. Não existe, isso não existe. Sonho você tem quando você deita, dorme, aí você sonha. Quando você acorda, aquele sonho acabou. Você tem que ter ambição, você tem que olhar, você tem que procurar fazer o que você quer fazer realmente. Para isso, você vai ver as pessoas que você pode seguir, os youtubers que você tem a confiança que você possa seguir, pega bastante material, e quando você vier para cá, se puder conversar com essas pessoas de novo para dizer o que você está, se aquilo que ele disse lá, se ainda vale, porque muita coisa muda, a lei muda, toda hora muda. Quando você vai ver a parte de legal, procura um advogado. Não vai para um... Como é que chama quando a pessoa não é advogada mesmo? Paralegal? Paralegal. Não acredita, não vai no paralegal. O paralegal ele pode ter uma experiência enorme, mas ele não é advogado. Vai no advogado. Então, a pessoa que tem condição de te ajudar é o advogado. Se tiver que recorrer, quem vai recorrer vai ser ele.
Então você pega, faz uma entrevista com um advogado, tem ótimos advogados aí, tem vários. Essa minha advogada é uma advogada muito boa, mas cada um tem a sua área específica. Ela cuida bastante dessa parte de esporte. Se for alguém que for na área de esporte, eu posso passar o nome dela, o contato dela para a pessoa procurar ela. E é isso aí, sempre tenha muita certeza do que você quer e que você vai fazer. Bom, pessoal, então essa foi mais uma entrevista contando histórias de brasileiros, hoje trazendo o Guido. Lembrando que todas as redes sociais dele vão estar aqui abaixo na descrição desse vídeo. Depois vocês corram lá, segue que tá show de bola. Se ficou alguma dúvida, deixa um comentário aqui abaixo. Se curtirem esse vídeo, deixe seu joinha, compartilhem com os amigos e não esqueçam de se inscrever no canal para acompanhar as novidades. E vamos até o próximo vídeo. Muito obrigado, Guido. Valeu, Roger. Eu te agradeço demais aí. Eu sempre gostei de te acompanhar. Eu sei que o teu material é um material muito legal. Você está sempre falando da vida para você batalhar, para você correr atrás. Você faz também essas entrevistas como você está fazendo comigo agora e acho que você já fez com outras pessoas que eu assisti no teu canal. Já não foi o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro. Volta e meia você está fazendo entrevista muito legal aí. Então, quem caiu aí de paraquedas nessa entrevista, vai lá e segue o Roger e dá o like lá, porque ele merece.